Bom dia, pessoal. Vamos então ficar de pé para a gente começar com essa primeira canção que nos convida a louvar. Venha, essa é a hora da adoração. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem! Joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, assim como estás, vem, para adorar. Obrigado, Deus. Queremos essa manhã te louvar, te engrandecer, assim como estamos, mas queremos sair daqui renovado, Pai. Queremos sair daqui modificados, Pai, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra e pelos Teus louvores, Deus.
Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Alô, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal que está chegando hoje aí, né? Não veio ontem, está entre nós. Sejam bem-vindos, né? Conosco aqui, né? E nós queremos continuar mesmo adorando, né, esse Deus. E eu vi vocês conversando aí um monte, né, na devocional. Não combinei com ninguém, então queria dar oportunidade para você. Aquilo que ficou importante ali, né? Que você olhou compartilhou com o teu grupo, né? Deus é misericordioso, Deus é bom, né? Como você tem tido essa certeza, né, de que Deus tem sido realmente um Deus protetor na tua vida, né, na minha, o que você compartilhou ali? Né? Se tiver a liberdade e quiser compartilhar com a gente, né? Ou então uma perguntinha que está lá embaixo, né? A do meio achei fantástica ali, né? Quais as verdades acima tem experimentado na sua vida? Um Deus protetor, um Deus misericordioso, Deus bom, Deus juiz. Enfim, está aberta a palavra para você compartilhar. Peguei de surpresa. O pastor aqui me falou que está sendo gravado, daí para você falar no microfone aqui, então. O próximo. O Fernando não precisa que todo mundo. Tem que vir aqui, né? Melhor. Eu ir lá não adianta. Eu pude compartilhar um pouco da minha jornada com Jesus. Fez 25 anos que o Senhor foi me buscar no inferno, usou pessoas dessa igreja e foi lá no Asa Branca, onde o Senhor se mostrou através de um desenho, teatro, usou pessoas para resgatar a minha vida. Ali foi a primeira visão que Deus me mostrou no inferno que eu estava e trouxe do império das trevas para a maravilhosa luz. Como eu sou grata ao Senhor por essa igreja, por pessoas que aí estão aqui e podem ver o testemunho da minha vida, do que Deus pode fazer a partir de nós quando nós conhecemos Jesus. Glória a Deus pelas pessoas que naquele dia, né, fizeram valer a pena. Uma alma, duas almas, né, e hoje é uma geração. Eu vejo hoje os meus filhos, como Deus é bom, né, em tudo que eu acreditava de errado, né, eu não acreditava em Jesus. Naquela noite, para mim, Jesus ressuscitou. Com 21 anos, eu pude conhecer essa verdade. E essa verdade tem sido algo tão intenso dentro da minha vida, dentro do meu interior, que eu não sei o que é viver sem Jesus hoje. Ele é como se fosse o ar que eu respiro. Em todos os momentos eu vejo Jesus, em todas as coisas, por tudo que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida. Sou grata ao Senhor, tenho respirado Jesus todos os dias. Obrigado, senhor, né, pelo testemunho. Mais alguém? Eu vi vocês falando um monte aí.
A gente estava conversando lá, né? E dentro de todas essas verdades sobre Deus aqui, para mim ali no grupo eu compartilhei, né, que Deus, não tinha como eu não olhar para essa aqui, né, que nesses últimos tempos Deus é protetor. Talvez foi a que eu mais, né, louvei mesmo a Deus, né, por essa verdade sobre Ele. Porque, né, a gente sempre estava assim com um pouco de medo, né, de tudo que estava acontecendo. Gente que a gente amava, né, e ficou doente, ficou ruim e tudo, e a gente olhava para as pessoas ali da nossa casa, né? Daí eu olhava para a Maria Ângela, tem uns probleminha lá, né? Falei, nossa, se a Maria Ângela pega esse negócio, né? Olha para os filhos. E você tem uma coisa que eu lembro que nesse tempo, onde eu mais foquei numa verdade sobre Deus, é na proteção dele com a minha vida, né? Com a vida da minha família, né? Então eu pude louvar Ele por isso, né? As outras também, né? Umas mais, outras menos, né? Mas nesse tempo foi essa aí, né? Deus protetor. A gente até conversa, eu e o Anderson, né? Damos aula, estamos dentro da sala de aula um monte, convivemos com pessoas, né, o tempo todo, e até agora nós estamos aí. Deus tem protegido. Mas né, proteção mesmo, bondade dele com a gente também. Ok, vamos ficar de pé, uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, expressarmos verdades, né, sobre as facetas do Teu caráter, né, das verdades sobre Deus Pai, Deus Filho, aquilo que o Senhor é, né, um Deus bondoso, um Deus de amor que enviou o Seu Filho para nos salvar, para nos dar vida, para nos perdoar os nossos pecados, um Deus que nos protege contra o mal, um Deus que é um justo juiz. Deus, nós queremos pedir que essas verdades sobre a Tua pessoa, sobre o Teu caráter, ela possa mesmo estar dentro de nós, e que a gente creia, né, independente das circunstâncias que sobrevêm sobre a nossa vida, que a Tua bondade, né, o Teu amor esteja acima das circunstâncias, né, que a gente vive. Muito obrigado, e que esse culto, né, tudo que nós vamos expressar aqui, o Senhor possa aceitar, né, como um louvor, né, para o Deus que o Senhor é, né, que nós acabamos de conversar, né, uns com os outros aqui. Os cânticos, a mensagem, tudo que a comunhão, tudo que vamos fazer, possa expressar mesmo uma adoração a esse Deus vivo, né, com esse caráter. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, e vamos louvar então. Tem uma dinâmica que a gente faz nos retiros, que é senta, levanta. Vocês já sentaram, agora levanta. Isso. Essa é a dinâmica. Não foi combinado. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é
santo Deus tu és. Santo, 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 poderoso, quero que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu Uma vez eu escutei um pastor falando que quando a gente vem para um culto, a gente não... ele falando que nós deveríamos deixar nossos problemas lá fora e vir para cá. Aí um dia um professor meu me ensinou que, pelo contrário, nós temos que entrar com nossos problemas e deixá-los aqui e sair sem eles. E essa canção, ela canta isso, né? Ela fala sobre isso, né? Para que a gente não tenha sobre nós um só cuidado, qualquer que seja, né? Que a gente entregue tudo a Deus. Então, traga tudo aquilo que você acha que você não aguenta, que está difícil, que é pesado, que te preocupa, traga contigo, mas deixa para que Cristo carregue para você. Bem? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrego a tudo a mim, confia de todo o coração.
Assim diz o Senhor para mim e para você essa manhã. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz em Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, pouca falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos conforta com essa palavra, Pai, de que podemos confiar uns nos outros, Pai. Obrigado também porque o Senhor faz parte dessa comunhão, dessa amizade. E junto com meus irmãos e o Senhor formamos um cordão de 3 cordas, Pai, aonde ninguém pode quebrar, Deus. Aonde o Senhor nos fortalece, aonde o Senhor nos dá força, Pai, aonde o Senhor nos dá ânimo, querido Deus, e coloca um sorriso no nosso rosto, Pai. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, Pai, pessoas que se dispuseram a sair do seu lar, a vir até aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos feito uma família, que o Senhor tem nos feito uma casa, uma igreja, Deus. Queremos pedir a sua bênção sobre esse lugar, sobre essas pessoas, sobre esse templo, sobre essa igreja, Deus, sobre nossos pastores, Pai. Queremos ser um, Pai, assim como o Senhor é conosco, Deus. Nos abençoe, Deus. Em teu santo nome eu te agradeço. Amém. Bem, irmãos, Deus abençoe. Podem sentar. Há 10 anos, pode ir com a Amanda, cadê a Amandinha? E companhia ali, ó. Lá na quadra, lá em cima, lá, ó, vai ter umas atividades para vocês. Pastor? Deus te abençoe. Bom dia. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de estar aqui, nesse lugar tão precioso, né, para todos nós. E que teu Santo Espírito, né, continue a nos ensinar nessa manhã aquilo que tens preparado para cada um de nós. E usa-me aqui, Deus, como um instrumento. Em nome de Jesus. Amém. O Fernando repetiu uma pergunta ontem umas 15 mil vezes, né? Se vocês não souberem responder, eu vou chamar ele aqui na frente, tá? Qual foi a primeira pergunta que ele fez? O que é paz? E aí vocês ouviram uma porção de respostas, né? Tem uma resposta, né, que eu encontrei num livro que eu li há muitos anos atrás e uso ele direto nas minhas aulas. O nome do livro chama-se O Projeto de Paz de Deus. E ali o autor fala o seguinte, ele parte da ideia, né, que quando Deus criou o mundo, criou a humanidade, Ele criou ela de uma forma perfeita, porque havia ali paz, havia ali shalom, né, no original da palavra. E aí você conhece a história, né, dos primeiros capítulos de Gênesis, o homem avança, né, e Deus então deixa ele fazer escolhas, por livre e espontânea vontade, chama isso de livre-arbítrio, né? E o que o homem escolheu? Ele escolheu, você conhece a história, fez uma escolha errada, e com isso ele quebrou a lei de Deus, e aquele shalom, aquela paz que existia ali no paraíso, no relacionamento do homem com Deus, ele foi quebrado. E aí a partir de Gênesis capítulo 12, né, onde começa a história de Abraão, Deus então faz toda a narrativa, tanto do Velho Testamento, como do Novo Testamento, com um propósito: restaurar esse shalom, restaurar essa paz. E se você for olhar lá no Antigo Testamento, né, tem uma palavra hebraica para o shalom em si, né, ele vem do verbo shilem, tá? E de uma forma bem prática, ele diz o seguinte, para a gente entender um pouco esse termo. Se existe uma dívida, tem a ver com dívida, se tem alguma coisa que eu tenho que pagar, porque daí não tem o shalom. Você está me devendo algo, ou nós estamos quites entre nós? Não só falando financeiramente, de uma maneira geral. Trazendo isso para a linguagem de hoje, tá? Numa tradução bem simples, né, dessa ideia, que eu acho que é a melhor que eu encontrei até agora. Vem aqui, Larry, vem aqui que eu vou representar com o Larry, tá? E guarda essa frase, tá? Larry,
você está feliz em me ver? Ou tem alguma coisa entre nós? Ele não sabia se era pegadinha ou se... Não, era só isso, era só isso. É essa ideia aqui, ó. Isso. E é muito interessante, tá? A gente observa isso até na igreja. Às vezes a pessoa nem é comigo, às vezes, né? Talvez às vezes até seja, mas é com alguém ou até com o próprio Deus, e a pessoa tem dificuldade de olhar no olho do outro, né? Então o sentido dessa paz, né, é eu olhar no olho do outro, né, e poder perguntar para ele: você está feliz em me ver? Né? Ou tem alguma coisa entre nós? Se tem, precisa arrumar para restaurar a paz, o shalom, né? Então, quando nós cantamos essas músicas, uma delas, né, que eu preciso de você, você precisa de mim, nós somos um corpo, somos um só, isso está relacionado com isso, com esse shalom, né, com essa paz. Então, esse é podia falar a manhã inteira aqui sobre outros termos, né, mas esse para mim é um termo assim que eu guardo no meu coração, né, e essa ideia, né, de eu preciso me relacionar com as pessoas de tal forma que eu posso olhar no olho dela, posso perguntar para ela: está tudo bem entre nós? Se ela disser sim, aí tem o shalom. Agora, quando nós olhamos agora para o nosso relacionamento com Deus, tá? O que quebrou o shalom, né, do meu relacionamento pessoal com Deus? A Bíblia é muito clara sobre isso, é o pecado. Então o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus, e só tem um jeito, né, de nós restaurarmos essa paz com Deus, que é através de Jesus Cristo. Então todo o projeto de paz de Deus, ele culmina em Jesus Cristo, né, quando ele veio a esse mundo como Salvador, entregou a sua vida, derramou o seu precioso sangue por você e por mim, e quando nós cremos nisso, quando nós reconhecemos, né, Jesus como nosso Salvador, como aquele que perdoa os nossos pecados, e expressamos isso para Ele, né, o Espírito Santo, né, ele vem habitar em nós e nós recebemos o perdão dos pecados. E aí nós temos o shalom restabelecido com Deus também. Não por mérito, mas por obra de Jesus. Então você pode refletir sobre isso. Como está o seu shalom? Como está a sua paz, a sua relação para com Deus? E só tem um caminho, que é através de Jesus Cristo. Fernando fez uma segunda pergunta, tá? Qual foi se vocês não souberem, eu chamo ele aqui, tá? Qual foi a segunda pergunta que o Fernando fez? O que tira a paz? E aí nós rimos um monte, né? Porque vieram respostas de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Então, deixa eu ilustrar isso com um elástico, tá? Ele está tranquilo aqui, né? Ele não está muito tensionado, né? Mas quando eu tensiono o elástico, né? Isso mais ou menos é uma ilustração de o que pode tirar a paz, né? E eu fiquei observando um pouco, né? Hoje cedo, por exemplo, duas cenas, tá? Nós estávamos a caminho aqui para o acampamento, e tinha uma corrida lá em São José, né? E quando tem uma corrida em São José, o que eles fazem? Eles fecham as ruas, né? E aí, bem numa rua que nós queríamos passar, né? O pessoal estava lá, uns andando, uns correndo, outros fazendo de conta, né? Mas enfim, tinha um policial lá, fechando a rua. Então, estava todo mundo tranquilo, né? Aí, se defrontaram com aquela cena. 2 carros atrás de mim, tá? Tinha um cara que tensionou, aquilo trouxe ele saiu do carro, bateu porta, chamou algumas mães, chamou mais, e ele não sei o que ele queria fazer, mas só aquela cena de ver algumas pessoas passar, e ele ter que esperar um pouquinho, esticou, né? Deixou ele extremamente tenso. E quando a gente tensiona, qual é o perigo? Não vou soltar aqui, tá? Porque senão eu vou me machucar aqui. Qual é o perigo? Aquilo vai inspirar em alguém, né? Eu fico imaginando aquele cara chegando num lugar e não sei o que vai acontecer com aquelas pessoas, com as primeiras pessoas que ele vai se confrontar. Um segundo exemplo, tá?
Esse não foi tão grave, mas só para ilustrar, né? Cheguei ali no refeitório, me servi, né? Cheguei na parte de bolo, tinha acabado o bolo, ó. Peguei o último pedacinho, eu ia pegar uns 2, 3, né? Ainda peguei o último, né? Para garantir, né? Eu lidei com isso, acho que relativamente bem mais. Deu uma esticadinha, mas ficou só para mim aquilo, né? Ficou só para mim. O mundo, tá? O mundo que nós vivemos é um lugar tenso. O mundo que nós vivemos é um lugar tenso. E nós vimos isso nas ilustrações de ontem, né? Talvez numa outra linguagem, né? O mundo que nós vivemos, ele é muito cheio de conflitos, né? E eles surgem do nada, eles se apresentam, eles aparecem, a gente nem escolhe eles, né? E eles vêm sobre nós. Agora nós precisamos aprender a lidar com todas essas situações que nos cercam. Moody, certa vez falou o seguinte, olha que interessante. Seria bom a gente se encaixar um pouco com ele, talvez em alguns momentos, para entender quem nós somos, né? Veja se você concorda. Eu nunca conheci um homem que me deu tantos problemas quanto eu. Quando eu li essa frase, né, fiquei meditando um tempão nela, né? Eu nunca conheci um homem, né, que me deu tantos problemas quanto eu. Interessante, né, a conclusão dele. Precisa de maturidade, né? Precisa de maturidade para chegar a essa conclusão. O resultado, né, dessas nossas ações e dessas nossas reações que geram tensão, às vezes mais, às vezes menos, né, ele pode ser extremamente positivo, né, se você souber lidar com isso, né, ou extremamente negativo. Não vou abrir para exemplos aqui agora, porque aí nós vamos longe, né? Mas existe tensão, né, nos nossos relacionamentos, né? Casais que estão aqui, né, de vez em quando surge uma tensão, né, no relacionamento de casamento, no relacionamento familiar, pais com filhos, filhos com pais, entre irmãos, tensão no trabalho, tensão pessoal, eu comigo mesmo, né? Às vezes eu começo a pensar na vida e dou uma esticada, não sei o que fazer com aquilo, né? Nas diferentes fases da vida que a gente está, né? Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar um monte de exemplos. Aliás, a Bíblia começa com um relato bastante triste até, né? Caim e Abel ali, né? Rapaz, esticou até o último, a ponto dele matar o seu irmão, né? A tensão levou ele a usar a violência, né, para terminar, né, com a vida do seu irmão. Mas a Bíblia, ela também nos traz ensinamentos, né, que trazem verdades muito práticas, né, para nós usarmos nesse sentido, que nos apontam o caminho da paz. Por exemplo, o versículo que você viu aí no brindezinho que tem sobre as cadeiras, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Como é que se interpreta esse versículo? Qual é uma das verdades centrais desse texto? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o companheiro. Para eu ser melhorado, para eu crescer, né, como pessoa, tanto no meu relacionamento com Deus como outro, eu preciso do meu irmão. Marcial. Sim, o relacionamento próximo, aliás, eu ia dizer assim, ó, quanto mais próximo, a chance da faísca sair e ser maior pela intensidade do relacionamento, isso é real. Mas interessante, nós precisamos disso, né? Exatamente. Sem tensão nenhuma, né? Não vai haver tensão, é uma harmonia artificial, porque, né, você vive de uma forma superficial. E quando o relacionamento é intenso, não tem como ele ser superficial, né? Então essa tensão, tá? Ela pode afastar você das coisas que importam, dos relacionamentos que importam, né? Ou elas podem empurrá-lo no sentido positivo. Tem um texto bíblico em Tiago 1, 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Tá? Vamos puxar esse texto de Provérbios dentro dessa ideia aqui. Por diversos momentos de tensão. Tá? Daria para traduzir assim também, uma paráfrase na linguagem de hoje aí, tá? Meus irmãos, considerem o motivo difícil, né? De grande alegria, pelo fato de passarem por diversas provações, tentações, momentos de tensão. Mas veja o que ele diz depois. Vai na linha do que foi falado aqui, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. E agora vem a parte boa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Interessante, né? Então nós precisamos dos nossos irmãos, porque eles vão nos ajudar a nos tornar mais maduros, mais íntegros, mais próximos, né, do nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. E nesse contexto, né, você viu um pouquinho sobre isso na devocional, né? Cada um de nós, né, tem uma história de vida. Né? Você não está ouvindo isso a primeira vez. Né? Cada um de nós é como se fosse um livro. Tá? A vida de uma pessoa é como um livro. E cada dia, né, ou cada pouco, a gente escreve novos capítulos nesse livro. E quanto melhor, né, nós conhecemos a nossa história e a história das pessoas com as quais nós convivemos, mais chances nós temos de ter um relacionamento saudável, né, de ter um relacionamento pacífico. E quando surge a tensão, né, quando surge, né, alguém faz você ficar esticado no limite, que resulta em conflito, né? Aí nós vamos estar equipados, né, para resolver essas circunstâncias, esses relacionamentos, de uma forma construtiva, para que o shalom continue existindo, para que eu possa olhar no olho da pessoa, você está feliz em me ver, ou estou devendo algo? E eu posso dizer sim, né, e dar um abraço, dar um beijo, dar um sim para ela, expressando isso às vezes até, né, fisicamente, né? E agora tem uma, né? Quando você conhece alguém, né, você não sabe exatamente qual capítulo da sua história ela está escrevendo. Nós não sabemos. Se tem um exemplo antes, né? Eu não sei o que estava o capítulo que aquele senhor atrás de mim estava escrevendo na vida dele. De fora é fácil a gente julgar, como eu fiz um julgamento ali, né? É fácil a gente fazer isso, mas eu não sei qual capítulo que ele está escrevendo, né? O que aconteceu no dia de ontem dele? O que aconteceu durante a noite? O que aconteceu naquela manhã que levou ele por uma simples situação inesperada, digamos assim, sair da casinha? Né? Isso acontece com você e comigo também. Agora, uma coisa é certa, né? A partir do momento que você descobre, né, em qual capítulo você está, e em qual capítulo a outra pessoa está, você vai ter mais chance, né, de lidar com as circunstâncias. Por isso é tão importante, né, a gente crescer nos nossos relacionamentos. E com isso, né, eu chego no tema propriamente dito, né, que eu gostaria de abordar em alguns minutos com vocês, que é sobre o caminho da paz, né, como estava descrito no nosso convite para esse final de semana, né? Em forma de pergunta, como trilhar o caminho da paz nos meus relacionamentos? Como trilhar o caminho da paz nos meus relacionamentos? E eu vou mencionar algumas verdades, que eu creio que nós precisamos, de quando em quando, nós precisamos ser lembrados dessas verdades. E trazer elas, renovar elas para nós, fazer elas novas para nós. E a primeira resposta, tá? Quer você esteja andando 10 anos com Deus, 20 anos com Deus, 30 anos com Deus, ou você não tem clareza se você está num relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, a primeira resposta é: nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer a presença e o caráter de Deus. Vou repetir. Nós precisamos reconhecer a presença e o caráter de Deus.
Então, sempre que surgir uma tensão, né, ela vai resultar em mais um capítulo, ou às vezes alguns capítulos da nossa vida. Seja qual for o capítulo que você esteja escrevendo hoje, né, reconheça a presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Em toda e qualquer situação, né, da nossa vida, saiba que nós podemos contar com a presença de Deus. Os textos, melhor dizendo, né, que nós lemos hoje de manhã, eles eram para nos introduzir nessa reflexão. Eu preciso reconhecer, né, a presença de Deus na minha vida. Talvez para alguns seja relembrar que Deus é o Criador de toda a terra. Deus é o seu Criador também. Talvez para alguns seja o momento de reconhecer Deus como, Jesus como Salvador, né? O Deus que enviou Jesus como Salvador. Para outros talvez seja reconhecer a bondade de Deus. Talvez para outros a proteção de Deus. Ou talvez para alguns reconhecer que Deus é um Deus misericordioso. Mas também talvez para alguns que Deus é juiz. Ele é amor, Ele é paz, mas Ele também é juiz. Já teve momentos na sua vida em que você duvidou da presença de Deus, que Deus estava ouvindo você? Não precisa responder em voz alta. Provavelmente todos nós, né? Em algumas circunstâncias, será que Deus está me ouvindo? E pensar isso não tem nada de errado. Os salmistas fizeram isso de monte, né? Eles nos mostram que até aí, né, isso acontece, mas eu preciso de novo, no mesmo salmo, onde ele expressa isso no final, ele diz, ele reconhece a presença de Deus, ele sabe que Deus é bom, e ele sabe que Deus ouve, né, que Deus está atento para as nossas necessidades. Então, se a sua vida, né, está em um momento de intensa tensão interna, talvez, tá? Pelo motivo que você sabe muito bem, leve isso a Deus em oração. Se o atual capítulo, né, da vida, da sua vida, né, que você está escrevendo, né, e talvez ele esteja meio confuso, leva isso para Deus. Se a dinâmica dos teus relacionamentos estão complicados, talvez você ia dizer, não, está horrível, complicado é pouco, está horrível. Pois bem, fale com Deus sobre isso. Por quê? Porque Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que ouve, né, as nossas orações. Então, o caminho para a paz precisa passar por Deus. Reconheça a presença e o caráter de Deus. Essa seria a minha primeira resposta. Uma segunda, né, como trilhar o caminho da paz nos meus relacionamentos. E ela vem no embalo da primeira, né? Segunda resposta seria aceitar o convite de Jesus. Tem um texto que é fantástico, né? Em Mateus 11 ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então Jesus aqui é muito claro no convite dele, né? E nós podemos aceitar, nós podemos fazer essa escolha, né, de aceitar ou não esse convite de Jesus. Venham a mim. Então não importa, né, o que você esteja passando, vá, né, a Jesus. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de descanso, Ele é a fonte de todo o consolo, de todo o conforto. E talvez a principal causa de caos de muitos relacionamentos acontece porque não aceitam esse convite de Jesus. Vinde a mim. Aí você me pergunta, tá, como é que eu faço isso, né? Como é que nós podemos ir a Jesus? Na prática, nós podemos ir a Ele com fé. Isso é uma coisa de fé, uma questão de fé, né? Então o cristão que crê, né, ele é salvo pela fé. Não é por aquilo que ele faz, não é por obras, né, ou por N outras situações que muitas vezes a gente vê por aí. É uma questão de fé, né? E quando nós vivemos momentos de tensão, que muitas vezes deixa a nossa corda esticada até o último, nós temos uma tendência natural de não colocar a nossa fé em Jesus. Em outras palavras, nós tentamos resolver por conta própria. E aí batemos a cabeça, né? Tentamos resolver por conta própria. Por algumas coisas que a gente ouve, por algumas coisas que a gente lê. E em Hebreus 11 ele diz assim,
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então o texto deixa muito claro que nós devemos ser confiantes, que nós devemos ter esperança e andar em segurança, mesmo não enxergando as coisas que esperamos, né, que aconteçam. Isso está relacionado com fé. E eu digo mais, independente das circunstâncias, Deus estará conosco. E o texto continua dizendo assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então a caminhada da vida muitas vezes nos cansa. Não tenho ideia como você está aqui. E talvez muitos hoje não estão aqui porque o caminhãozinho está pesado. A carga está pesada, né? O que Jesus nos diz, né? Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, através da oração, através da sua palavra, né, da sua presença, Ele quer nos carregar, nos sustentar. E é interessante, essa palavra sobrecarregados, né, ela vem da ilustração, obviamente no contexto da época, de um navio com excesso de carga. O que acontece quando um navio está com excesso de carga? Você já viu isso em algum filme, né? Provavelmente poucos aqui presenciaram isso, né? O que acontece quando um navio está com muita carga, está com sobrecarga? Ele vai afundar. Então essa é a ideia que está dentro desse texto. E Jesus deixa claro que Ele vai levar a carga em seus ombros, né? Ele quer nos carregar, Ele quer nos sustentar. Para quê? Para que o nosso navio não afunde. Quando vem o vento, né, sobre a nossa embarcação, né, Ele quer nos manter sobre as águas. Isso é tremendo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O quanto desse descanso que vamos experimentar depende da nossa visão de Deus. Depende totalmente da nossa visão de Deus. Depende da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Por quê? Porque Ele está sempre pronto para nos dar o descanso, e a nossa responsabilidade é confiar nele. Vamos à terceira resposta. Como trilhar o caminho da paz nos meus relacionamentos? Eu acho essa resposta muito profunda. Ela diz o seguinte: viver com uma perspectiva eterna. Viver com uma perspectiva eterna. Como assim? Quando nós levamos em consideração, né, a promessa, né, de vida eterna, isso certamente vai mudar a perspectiva de como nós vamos lidar com a tensão, né, que os diferentes momentos que a vida nos traz. Deixa eu ilustrar isso, né, de uma forma bem clara, com o texto de Colossenses que nos desafia nessa direção. Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, são de cima, né, dependendo da tradução, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Então Paulo deixa muito claro que nós devemos colocar o foco nas coisas do alto. Mas como faz isso no meio de um momento de tensão? Né, quando você não sabe para onde correr. A questão é onde você vai colocar o foco. Muitos de nós tratamos a vida a partir de uma perspectiva passageira. O que eu quero dizer com isso? O que seria uma perspectiva passageira? É o aqui e agora. Eu tomo decisões, eu faço escolhas em relação ao meu dia de hoje, ao meu ano, a esse pequeno capítulo da vida que eu estou escrevendo. E nós temos várias opções, né? Nós podemos colocar o foco no passado, nós podemos colocar o foco apenas no dia de hoje, nós podemos focar nas falhas nossas ou nas dos outros, que é mais fácil, nós podemos colocar o foco nas nossas limitações de qualquer ordem e tantas outras coisas. Podemos focar só no presente, mas o desafio, né, que o texto nos diz, é que nós devemos levantar os nossos olhos, olhar para frente e encarar as coisas com uma perspectiva eterna. O que vai mudar a partir desse momento? Ora, as nossas ações, as atitudes que nós temos diante de diferentes situações, a escolha ela está nas nossas mãos. Então quando você escreve um capítulo da sua vida, e todos nós estamos escrevendo um,
Nós podemos olhar numa perspectiva, que nós podemos chamar de temporal, ou numa perspectiva eterna. E em toda e qualquer situação, nós podemos olhar com os olhos pensando num contexto imediato, ou pensando no futuro. Deixa eu citar um exemplo de Mateus, Jesus e Pedro. Aí vocês vão entender do que eu estou falando. Vou ler o texto, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Você já pensou? Jesus lá com a turminha dele falando isso aí? Quem vocês acham que foi o primeiro a reagir? Só tem um nome, começa com P, Pedro, né? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse para Pedro, forte: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus tinha uma perspectiva eterna. Jesus sabia o capítulo da sua vida em terra que ele precisava escrever. E ele precisava passar por isso para nos trazer a salvação. Já Pedro, ele tinha uma perspectiva imediata, tipo aqui e agora. Ninguém vai mexer em você, ninguém vai mexer no Senhor, nós vamos dar conta disso. Então, o que está movendo hoje as nossas escolhas? É uma perspectiva eterna, onde eu um dia vou estar diante de Cristo? Ou é perspectiva imediata? Um exemplo que a minha irmã me contou essa semana ilustra isso muito bem. Eu tinha um tio, faleceu essa semana, 90 anos, o último tio pelo lado da minha mãe, e ele estava na UTI. Você mais ou menos dá para imaginar como a pessoa fica quando está na UTI, né? Cheia de aparelho, cheia de dor, cheia disso, cheia daquilo. E a minha irmã foi lá cantar para ele. Ela cantou uma música, cantou 2 músicas, cantou 3 músicas. Aí o pouco que ele conseguiu falar, abre a porta e canta mais algumas para as pessoas ouvirem de Jesus. E aí minha irmã fez isso, foi lá, abriu a porta, né, e cantou, do jeito que alguns de vocês conhecem, em alto e bom som, para aquele hospital ouvir as boas novas de Jesus. Que exemplo! No leito da morte, 2 dias depois ele foi estar com Jesus, no leito da morte, com uma visão eterna, perspectiva eterna, levar a mensagem da salvação para aqueles que ainda não conhecem. E quando nós vivemos, né, nas nossas escolhas que nós fazemos aqui no dia a dia, com essa visão de perspectiva eterna, isso vai mexer com o nosso, digamos assim, com o espírito missionário, né, no sentido de levar a salvação para as pessoas, mas vai interferir também nas minhas decisões. O que muda na minha vida se eu escolher A, B ou C em relação a um dia estar diante de Deus? Como seres humanos, né, nós temos uma tendência, né, de focar em interesses imediatos, e às vezes sem sentido, e nós esquecemos de colocar Deus nisso. Nós endurecemos o nosso coração, e nós precisamos reconhecer isso. Então a sabedoria, o amor e o perdão de Deus, eles devem fluir através de nós, e isso só pode acontecer se nós olharmos para qualquer situação com uma perspectiva eterna. Coloca isso dentro do capítulo que você está escrevendo nesses últimos dias, na sua vida, nos seus relacionamentos. Que escolha você faria para trilhar o caminho da paz, pensando numa perspectiva eterna, e não apenas no aqui e agora, hoje? Quero ser feliz hoje, quero me ver livre disso hoje. O que mudaria nas suas escolhas? 4ª e última, como trilhar o caminho da paz nos meus relacionamentos? Isso aqui certamente daria
mais de uma mensagem, mas eu gostaria de nos desafiar com essa última resposta, a viver como um pacificador. O texto foi lido ontem à noite, né, no Sermão do Monte, quando Jesus expõe as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então Jesus deixa claro que os pacificadores, eles fazem parte da família de Deus. E o que é, né, o que faz, melhor dizendo, o que faz um pacificador? A resposta é simples. Ele busca a paz, ele busca o shalom, que eu falei no início, né, com humildade. Ele tem esse alvo. Romanos 12, 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa é a nossa missão. Você quer trilhar o caminho da paz? Você precisa receber e entender essa verdade. Deus me colocou, onde Ele me colocou, para ser um pacificador. Então Deus chama você, a mim, né? Ele chama pacificadores, para fazer o possível para viver em paz com todos. Até numa outra tradução fala isso, né? No que depender de vocês. Ou seja, onde for possível, porque nem todas as pessoas, né, estão dispostas a buscar a reconciliação, mas da nossa parte, né, no que cabe a mim, na minha escolha, nós precisamos deixar sempre a porta aberta, a porta da reconciliação. Nós não somos responsáveis, né, pelas escolhas de outras pessoas, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas, para sempre buscar a reconciliação. Então buscar a paz não acontece sozinho, não é no automático, precisa de muito esforço. E outros textos, né, colocam justamente sempre a palavra paz com esforço, porque tem algo mais que a gente precisa fazer. E por causa da nossa natureza pecaminosa, né, é muito mais fácil focar na vingança, ou outros termos, né, em vez de buscar a paz. O caminho da paz. Concluindo, como trilhar o caminho da paz nos meus relacionamentos? Lembre-se, implica em reconhecer a presença e o caráter de Deus. Coloca Deus na sua história, no capítulo que você está escrevendo. Implica em aceitar o convite de Jesus. E hoje, mais uma vez, Ele estende esse convite para você e para mim. Vinde a mim. Implica em viver com uma perspectiva eterna. E por último, implica em viver como um pacificador. Falei antes no início que a vida é cheia de tensão, né? Se eu pegar esse meu elástico agora e colocasse ele na mão de cada um de vocês, né? Como é que estaria você hoje em relação à tensão, seja ela interna com você mesmo, no seu relacionamento com Deus, ou seja com pessoas próximas, né? Ele estaria no limite, não sabendo se soltar de um lado, o que vai, para onde vai. Nós lemos antes em Tiago, que Deus muitas vezes permite circunstâncias na nossa vida, para Ele poder trabalhar em nós, e nós alcançarmos a maturidade. E isso é um desafio. Então, se você está escrevendo um capítulo da sua vida, onde existem tensões, existem conflitos em escalada, né? A coisa está escapando de um jeito ou de outro, decida, né? E você pode fazer essa escolha, né? Está nas tuas mãos, decida escolher, opte pelo caminho da paz. Opte pelo caminho da paz. O trilho está muito claro. A palavra de Deus nos mostra esse trilho. E você tem essa oportunidade, né, de optar pelo caminho da paz. Pelo shalom. Onde você pode olhar para as pessoas e perguntar assim, do fundo do seu coração: está tudo bem
ou estou te devendo algo. Se está tudo bem, vamos celebrar. Se a pessoa responder, está me devendo algo, é o momento de você agir como um pacificador. E trazer restauração para os seus relacionamentos. Que Deus te abençoe ricamente na reflexão na sua caminhada, dentro do capítulo que você está escrevendo. E se você gostaria de ter um momento de oração e compartilhar isso, a sua vida, o seu momento que você está vivendo com alguém, procure, né, alguém próximo, alguém da sua confiança aqui. Nós estamos à disposição, né, para orarmos juntos, chorarmos juntos e trilharmos juntos esse caminho da paz. Amém? Vamos orar ainda. Pai querido, nós somos gratos pela palavra. Gratos, Deus, porque ela nos traz ensinamentos que indicam o caminho para nós trilharmos enquanto nesse mundo. Obrigado, Deus, porque o Shalom existe, ele é real, ele é vivo em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque em Jesus Cristo tu nos dás a salvação, o perdão dos pecados. E obrigado, Deus, porque é através da presença do Teu Santo Espírito em nós, que nós podemos receber aquilo que nós necessitamos, para caminharmos como verdadeiros pacificadores, onde Tu nos colocas. Pai, Tu conheces cada pessoa presente aqui, cada família representada aqui. Tu conheces os nossos relacionamentos. E Deus, ajuda-nos a escolher o caminho da paz. Ajuda-nos, Deus, a trilhar o caminho da paz. Obrigado, Deus, porque nós podemos contar com a Tua presença. De multiforma. Como Salvador, como protetor, como misericordioso, como juiz. Com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque tudo isso está disponível. Obrigado, Deus, pelo convite que Jesus nos faz. Vinde a mim. Obrigado, Deus, porque nós podemos entender que nós estamos nesse mundo de passagem e o que realmente vale é nós termos uma perspectiva eterna. Desperta em nós, Pai, buscar as coisas do alto e que elas nos ajudem nas escolhas que nós fazemos, Pai. E dá-nos entendimento da nossa responsabilidade como Teus filhos, de vivermos como pacificadores. Abençoa, Deus, cada vida, cada família, aqueles que estão presentes aqui, os que vão acompanhar o culto mais tarde, Deus, que a Tua presença, através do Teu Santo Espírito, possa continuar trabalhando em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.